Você já foi escolhido por Deus para fazer algo diferente do que as outras pessoas fazem? Você já foi escolhido para fazer algo único na vida? Eu sou a pastora Donizete Pessoa e esses são Apóstolos de Cristo. Quero te falar agora a respeito do grande apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Esse homem que era inteligente, conhecedor da lei, falava 4 línguas. Ele era judeu, nascido em Tarso, no sul da Turquia, na cidade de Tarso, na Cilícia. E ele tinha um temperamento colérico. Ele era fariseu, então conhecedor da lei. E o seu temperamento era colérico, então não era muito fácil de lutar com o apóstolo Paulo. Ele era colérico. Mas ele foi escolhido por Deus para pregar o evangelho da graça. O evangelho que chegou até nós que não somos judeus. Porque os outros apóstolos receberam a ordem inicial de Jesus de pregar para judeus. Depois, é claro, eles pregaram em outras nações. Mas a ordem inicial era pregar para judeus. E Paulo foi escolhido por Deus para pregar para os gentios. O que é isso? Nações que não são judias, ou seja, não é a nação de Israel. Então são as outras nações do mundo. E Paulo foi escolhido por isso. Então podemos dizer que se hoje nós conhecemos a palavra de Deus, é porque teve início lá com o apóstolo Paulo. O grande apóstolo Paulo, que depois do Senhor Jesus, depois da pessoa do Senhor Jesus, no Novo Testamento, Paulo é a pessoa mais importante. Porque ele foi grandemente usado por Deus e escolhido por Deus para pregar o evangelho da graça. Porque os outros apóstolos pregavam então o evangelho do reino, que é para o povo judeu. E Paulo pregou o evangelho da graça, que chegou até nós, e nós hoje podemos dizer, somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Graças a Deus pela vida do apóstolo Paulo. Mas antes de ele ser apóstolo, ele perseguiu os cristãos. Ele foi testemunha no apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Ele segurou até as roupas, enquanto os outros apedrejavam Estevão. Então ele perseguiu os judeus, os cristãos. E ele teve o encontro verdadeiro com o Senhor Jesus quando ele estava numa viagem indo para a cidade de Damasco, justamente para prender cristãos. Então ele teve aquele encontro com Jesus, onde o Senhor Jesus disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí então ele ficou cego, e depois sabemos que recebeu oração, voltou à visão, e a partir dali então ele começou a pregar a palavra do Senhor, a salvação em Jesus Cristo. E o apóstolo dos gentios, então, escolhido por Deus para pregar a graça, o evangelho da graça. Ele, na realidade, foi a escolha de Deus para preencher a vaga que tinha ficado pela morte de Judas Iscariotes. Os discípulos, então, tinham escolhido Matias, mas a escolha verdadeira de Deus para ser o 12º apóstolo era Paulo. E Paulo, então, recebeu ensinamento diretamente da pessoa do Senhor Jesus. Ele recebeu revelações, ele teve
O encontro pessoal com o Senhor, aonde ele recebeu a mensagem que ele tinha de transmitir. E através do Evangelho da Graça também ele nos fala do mistério que os profetas falavam, que é o arrebatamento da igreja. Paulo pregou sobre o arrebatamento da igreja. E é o que nós esperamos hoje. E recebemos essa mensagem, então, através da vida de Paulo. E o apóstolo Paulo, então, assumindo, o lugar de Judas Iscariotes, ele também foi perseguido. E ele foi feito prisioneiro em Roma, acusado de crimes, de falta de lealdade ao Império Romano. Mas sabemos que ele não tinha realizado isso, ele não tinha feito isso. Apenas porque ele era cristão e pregava a palavra, ele foi perseguido. Mas mesmo assim ele foi executado. Ele foi decapitado. Ele era cidadão romano. Então, por ser cidadão romano, ele não poderia ser crucificado. Então ele foi decapitado. Porque ele era judeu, fariseu, conhecedor da lei, mas ele tinha cidadania romana. Então ele não poderia ser crucificado. Aí então ele foi decapitado. E ele foi decapitado então no tempo do imperador Nero, por volta do ano 67 depois de Cristo. E Paulo então, ele foi escolhido por Deus para essa mensagem, que nós podemos entender hoje que naquela época era só ele pregando. Então era o Evangelho da Graça, o Evangelho que nós temos hoje. E por isso então eu te perguntei, você já foi escolhido por Deus para fazer algo especial? Algo que só você pode fazer? Nós sabemos que Deus tem para cada ser humano uma missão importante. O que Deus quer que você faça? Você já descobriu qual é a tua função? Para que você veio a esta vida? É claro que em primeiro lugar para louvar a Deus. Mas para que você nasceu? E Paulo foi usado grandemente por Deus e morreu por Jesus. Então eu termino esse vídeo fazendo novamente esta pergunta para você. Se você seria capaz de morrer por Jesus, mas até de entregar a tua vida a ponto de que, da maneira que Paulo entregou, ele sofreu muito. E Paulo então foi o último dos apóstolos. Hoje, quando nós vemos fulano de tal, apóstolo é aquele que recebeu a mensagem diretamente de Jesus. Então Paulo foi o último dos apóstolos. E aí então agora eu te pergunto, assim como Paulo foi escolhido por Deus e morreu por Jesus, você seria capaz de morrer por Jesus?